Bom dia, telespectadores, muito bem-vindos ao programa Manhã Viva e hoje iremos entrar no mundo das artes. Sabia que a arte traz vários benefícios para a nossa saúde? Pois é verdade, e será este o tema do nosso programa. De acordo com um estudo da Organização Mundial de Saúde de 2019, o envolvimento com a arte pode ser benéfico para a saúde mental e física. Desde o nascimento até ao fim da vida, a arte pode influenciar a saúde de forma positiva. Pois bem, mas para aprofundar este tema, não é melhor, contamos com a presença de uma convidada cujo foco de trabalho e de investigação é a ligação entre a saúde e a arte. Porém, como é habitual, não avançamos no tema sem melhor conhecermos a nossa convidada, não é? E também agora prosseguirmos para o nosso momento de oração, do qual vamos entregar todo o tema, não é? Todo o nosso trabalho, assim que está desse lado, a Nossa Senhora. Então, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, nós hoje temos connosco a Rita Machado. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Que é fundadora da plataforma Amplitude, não é? É isso. E antes de irmos assim para o tema em especial, há uma pergunta que digamos de praxe, não é? A Rita é psicóloga clínica, não é? Arte-terapeuta, não é? E mediadora cultural em contextos de saúde. De que forma surgiu este interesse pela arte como uma forma de terapia? Bom, antes de mais, muito obrigada também pelo convite. Este interesse, na verdade, foi uma forma de conciliar dois mundos que sempre me assistiram. O lado da criatividade e da exploração a nível da imaginação e das práticas artísticas. Eu tenho formação em dança, não cheguei a ir para o conservatório, mas fiz dança, fiz teatro, fiz escultura, cerâmica, fotografia, portanto fui sempre tendo um pezinho e uma curiosidade no mundo das artes e depois o âmbito da minha curiosidade pela psique humana e pelo indivíduo e fiz formação em psicologia clínica, sendo que tive no final da minha formação no âmbito da psicologia da saúde e foi através da arte-terapia que encontrei uma forma de conciliar a união destas duas vertentes que ocupavam grande interesse na minha vida. Portanto, a arte-terapia foi uma forma de juntar dois mundos que me apaixonam. Muito interessante. E em 2020 criou a plataforma Amplitude. Em que é que consiste e quais são os seus objetivos principais? A plataforma Amplitude surge na sequência da pandemia. Eu já trabalhava com projetos educativo-artísticos dirigidos ao público sénior, que é o público coletivo de excelência com que trabalho, e na pandemia fiquei privada de trabalhar com este público. E foi onde me apercebi da importância de que os próprios técnicos profissionais e cuidadores que estão em contacto 24 horas com estas pessoas, em contexto assistencial, pudessem ter mais conhecimentos, ferramentas e competências para enriquecer o espaço de relação de cuidado. Portanto, a plataforma Amplitude defende uma mudança de paradigma na forma de encararmos e vivenciarmos a nossa saúde, onde as práticas artísticas, a criatividade e a imaginação possam ser agentes ativos na promoção da saúde e da qualidade de vida. Portanto, é considerar que a arte tem esse papel transformador, emancipador, nessa promoção de saúde, na prevenção e, portanto, de estar a aliar estes dois mundos que normalmente consideramos como mundos que não se relacionam e considerar esta união, esta interseção como benéfico para ambos, porque, ironicamente, falamos apenas de saúde quando existe a doença. E, portanto, também é importante considerarmos não só o lado da patologia, portanto, o lado do patos, da patologia, o conhecimento da doença, mas também de um outro conceito que é a salutogénese. Que coisas é que nós podemos fazer para promover a nossa saúde e também para atrasar o avançar de determinadas doenças, como sejam doenças neurodegenerativas ou outro tipo de doenças crónicas. Então, e como é que se deu a escolha deste nome, Amplitude? Então, a Amplitude vem exatamente da ideia de ampliarmos consciência, ampliar conhecimentos
e, sobretudo, ampliar esta visão da saúde, onde possamos integrar a arte como parte interventiva na forma de cuidarmos o outro. E também ampliarmos esta ideia do cuidado assistencial. Está assente, sobretudo, em 3 pilares, que é o pilar da medicação, portanto, a parte da saúde, da higiene e da alimentação. E o espaço de relação? O que é que acontece com esse espaço? Muitas vezes fica muito empobrecido porque os recursos, infelizmente, é a televisão, Sim. um passeio no jardim, que também é bom, ou um jogo de cartas. E o desafio, a capacitação da pessoa, o ir ao encontro do outro para além deste diagnóstico ou de uma idade que pode, de alguma maneira, fragilizar a pessoa, é necessário irmos ao encontro da pessoa. E, portanto, esse cuidado não pode ser só para subsistir. Tem que ser para a pessoa continuar a aprender e a desafiar-se e a poder continuar também ela própria a surpreender-se. E essa é que é a grande magia, é quando nós perdemos essa ilusão de que não há nada que nos surpreenda, que já não há nada que possamos aprender, aí é que nós começamos a entrar em verdadeiro declínio. E eu entendo que o cuidado tem que ser muito mais ampliado e, por isso, a amplitude é exatamente para abrir horizontes. Agora aqui à parte, mas faz-me recordar um vídeo que às vezes passa, já passou várias vezes na minha timeline de redes sociais. Uma senhora que tinha Alzheimer, já numa cadeira de rodas, já muito debilitada. Sim, bastante debilitada. Mas ela tinha sido bailarina. Eu sei qual é o vídeo. Sabe qual é o vídeo. E quando tocam a música que ela participou exatamente. A dançar, mas aí é um exemplo muito evidente do papel da música, de uma das linguagens artísticas, em casos como a demência, que é uma das doenças no âmbito neurodegenerativo e que tem este condão, é como uma chave mágica que por uns instantes nos permite aceder ao outro, à sua verdadeira identidade. E o outro entra em contacto com a sua própria experiência, memória e, portanto, com a sua identidade. E relaciona-se desde aí. E, portanto, há um outro filme também muito interessante que é, se não me engano, Despertar, onde está o psiquiatra, o Oliver Sacks. E, portanto, ele também faz a intervenção da música com pessoas com doenças neurodegenerativas, especificamente com demência, com Alzheimer, e vê-se como a capacidade das pessoas quando encontram, sobretudo quando é uma música personalizada, portanto as playlists personalizadas, e ao ouvir a música a pessoa estava completamente ausente e desligada do exterior e de repente há um despertar e um conectar com esse mundo interior e essa capacidade de se relacionar desde aí. O filme não é Despertares, é Alive Inside. Porque o Despertares é um dentro, outro... não é? Sim, Estou vivo por dentro, exatamente, que é isso mesmo, que é aparentemente parece que a pessoa não está e realmente há essa dificuldade de, por sua iniciativa, conseguir conectar com essa identidade, com a sua memória e é difícil muitas vezes estabelecer uma relação porque a pessoa já não consegue ir ao encontro da sua memória. E, portanto, mais uma vez aqui a arte serve para triangularizar a relação e, portanto, já não ficarmos tão pendentes da pergunta-resposta e do que é que a pessoa foi e o que é que gostava de fazer e o que é que fez ontem. E, portanto, construir desde um outro tipo de estímulos. E a música ajuda a que, naquele momento, quando se coloca uma música que efetivamente tem uma conexão emocional, afetiva com a pessoa, essa ligação abre um campo em que naquele momento é quase como uma pequena porta que fica temporariamente aberta e naquele momento, se criarmos ali um momento de interação, a pessoa tem a capacidade de recordar e poder contactar com a sua própria história e interagir com o outro. E isto é a magia da neurociência. Portanto, é fantástico. E o que é que se pode encontrar na plataforma Amplitude? Isto é, o que é que oferece? O que é que ofereço? A plataforma Amplitude podemos considerá-la como assente em 2 eixos. A plataforma, por um lado, mais dirigida com projetos educativo-artísticos para o coletivo sénior. Tenho vários projetos, desde Vida ao Corpo, com o trabalho de movimento criativo, Casa Retrato de Lugares, que é um projeto que neste momento está desenhado para contexto de centros de dia e que nasce
de um outro projeto que é o Diálogos de Proximidade. Eu trago aqui uma camisa. Esteja à vontade para explicar. Vou explicar só um pouquinho, na verdade, é uma parte, é um dos elementos do trabalho resultante de Diálogos de Proximidade, em que trabalhámos sobre o conceito da casa, mas era um trabalho de ligação com centros de arte, ou seja, as pessoas de centro de dia poderem ir a um centro de arte, que neste momento já não existe, é em Algés, o Centro de Arte Manuel de Brito, e contactarem com o acervo desse centro de arte e, portanto, fazer também a analogia da casa como espaço público, espaço privado. Que num espaço público, num caso do museu, o que lhe dá a identidade são as obras de arte, na nossa casa o que lhe dá a identidade são os objetos. Eu trabalho muito com a simbologia dos objetos, as pessoas interagiram com objetos vários para ampliarmos o conceito de casa, portanto falámos de casa mais do que 4 paredes, nomeadamente até com uma fotografia de uma ecografia, que perante a pergunta qual é que é a nossa primeira casa, a tendência e a resposta é eu vivi na rua tal da cidade, mas qual é que é mesmo a verdadeira casa? E depois tinha vários objetos e um deles era uma ecografia e eu recordo-me de um senhor de 96 anos que quando se apercebeu que o que tinha na mão era uma ecografia e que efetivamente aquela era a primeira casa onde tinha vivido 9 meses, o olhar de espanto e de capacidade de ele próprio se dar conta que ainda podia aprender e ampliar a sua visão sobre um conceito que para ele estava claramente fechado, numa casa, é isso que se pretende com este tipo de propostas, é ampliar este olhar e de nos surpreender. E aqui nesta parte do projeto há um convite, portanto, cada pessoa é representada por um botão, também para introduzir o idioma como casa, e neste caso nós dizemos a casa do botão, e aqui estão bordadas algumas respostas à pergunta o que dizem as linhas da sua pele, porque o nosso corpo é também a nossa casa. E, portanto, todas as sessões foram para introduzir o conceito de casa sobre diferentes perspectivas e, no final, esse resultado que tinha vários tipos de expressão, que podia ser uma camisa, como fotografias, os objetos que as pessoas trouxeram de casa, foi montada uma exposição, não para dizer que estas pessoas são artistas, mas para dizer que perante um conceito e perante a reflexão que foi conduzida para as pessoas pensarmos em conjunto sobre este tema, elas têm algo a dizer. No fundo, o trabalho do artista também é esse, é uma forma de comunicar a sua relação com o mundo, a sua relação consigo próprio e de utilizar outro elemento que não a palavra para poder expressar-se. E aqui temos, pronto, aqui eu posso, se calhar, não sei se posso ler aqui um. Sim. Claro que sim. Este aqui era um senhor cuja esposa tinha Alzheimer e recordo que ele lhe impactou muito poder participar num projeto porque a esposa estava sempre muito pendente dele, então foi uma forma dele ter um momento para si e de poder fazer outra coisa. Exato. E ele diz, aqui um texto muito bonito que diz: a minha pele é velha, tem rugas, tem manchas. É óbvio. O tempo não para e a idade não perdoa. Mas a minha pele, apesar disso, tem a estima que nem as rugas nem as manchas lhe tiram esse grande valor, essa grande estima. E porquê? Porque é a primeira camisa que a minha mãe me deu. São as linhas da minha pele e os meus sentimentos também. Obrigada, mãe, pela pele que me deste. Muito bonito. E então, pronto. E cada um escolheu onde é que queria, portanto, Sim. escolhemos em conjunto. Esta camisa não tem, porque isto faz parte de um outro grupo, portanto, aqui foram vários grupos. Este é um grupo que reuniria as pessoas que tinham estes botões. Havia uma outra camisa que atrás, aqui na zona das costas, tinha também uma outra, portanto, uma memória de uma outra pessoa. Foi um senhor que foi para o ultramar e que se recordava perfeitamente do abraço, ou seja, dessa memória na pele e no seu corpo, do abraço da sua mãe quando chegou do ultramar, e fez questão que essa memória ficasse bordada nas costas, cá em cima, à zona do pescoço. Portanto, isto é muito interessante porque através de uma simples pergunta, mas levando, neste caso, um objeto e poder dar esse colo com dignidade e transformar, no fundo é isto, podia ser uma resposta num papel, mas de repente colocar numa camisa, ser bordado, ter os botões e colocar depois numa exposição, tudo isso de repente torna, eleva. Sim. E também revela essa consideração para com o outro e dá essa visibilidade e essa voz, infelizmente, a um coletivo que, por não ser tão ativo e não ter esse contributo tão visível na nossa sociedade, né, fica um pouco mais à margem.
Quando se fala... Pronto, já sabemos que a sua plataforma Amplitude segue o modo de cuidar através da arte. Sim, desculpe, e falou, porque eu falei da parte da plataforma e faltaria falar da parte da Amplitude. Porque a parte da Amplitude são os workshops e as ações de formação dirigidos aos profissionais. Ou seja, se por um lado é o trabalho diretamente com o público sénior, com os projetos educativo-artísticos, por outro lado a Amplitude tem a ver com ações de formação e de sensibilização para os técnicos profissionais de saúde e cuidadores, para a importância das práticas artísticas na saúde e entenderem como é que nós podemos introduzir, através de algumas ferramentas, essas práticas para enriquecer os espaços de relação e também perceberem, a nível de fundamentação científica, porque é que se está a falar da arte e saúde, porque não se trata de mero entretenimento para ajudar a passar o tempo. Claro. Trata-se de uma ação que tem um impacto benéfico na nossa saúde a nível bioquímico, a nível fisiológico e a nível neurocerebral. Portanto, hoje em dia já temos provas de que a ciência está do lado da saúde e neste caso, da arte. Para a saúde. Para a saúde, exatamente. Não da saúde, mas para a arte, exato. Então, a plataforma Amplitude segue esse modo, não é? De cuidar através da arte. Já nos falou aqui sobre formas de cuidar através da arte, não é? Mas quando se fala de linguagens artísticas, que linguagens são? São as linguagens que nós podemos encontrar no âmbito da cultura. Portanto, estamos a falar da dança, estamos a falar da música, estamos a falar da expressão dramática, portanto, do teatro, estamos a falar da literatura, especificamente, por exemplo, a poesia. Hoje em dia sabe-se que tem o mesmo impacto que a música no nosso cérebro e, felizmente, já existe uma escola de medicina no Porto, onde temos o professor e médico e professor José Luís Barreto de Guimarães, que introduz a poesia a estudantes de medicina, portanto, para introduzir exatamente outra forma de se poder chegar ao outro, as artes visuais, a pintura, a fotografia, tudo aquilo que nos permita ir além da palavra e poder o próprio contactar consigo e com os seus estados emocionais e também poder ter outra forma de perceber muitas vezes o que é que lhe está a acontecer e e de canalizar, portanto, porque se nós também mantivermos tudo dentro do nosso corpo, já sabemos que há muitas doenças que são psicossomáticas, tem a ver também com essa falta ou dificuldade de fazer essa gestão emocional. Claro. Portanto, é bom termos esse lugar onde possamos expressar, onde possamos colocar, não só como criação própria, portanto, expressão, mas também como consumo, ou seja, ir ver uma peça de teatro, ir ver um espetáculo de música, ir aos museus, está mais comprovado, tem um impacto tremendo, ajuda até entre cuidador e quem é cuidado a criar um outro tipo de vínculo e cumplicidade. Eu costumo dizer muito aos profissionais com quem trabalho em contexto de centros de dia que é fundamental nós potenciarmos memórias do presente, criarmos memória, mas do presente, porque as pessoas, neste contexto, não se vão relacionar com a curiosidade de saberem o que é que a pessoa fez quando era mais novo, como é que é a família. Muitas vezes não existe esse tipo de curiosidade, mas se nós criarmos memória através de uma experiência do presente, estamos a criar um vínculo e uma cumplicidade que vai consolidar essas relações que são importantes para as pessoas também se sentirem esse lugar de pertença e de cumplicidade para com os profissionais. Claro. Portanto, se pudermos também introduzir estas práticas onde os próprios profissionais possam viver em conjunto essas experiências, como ir a um museu, estamos a criar aqui espaços muito mais saudáveis de relação e muito mais ricos. E a conversa não é se já tomou o comprimido, não é? O que é que estava a dar na televisão, como é que foi o passeio, mas o que é que esta obra lhe fez sentir? Sim. Olha, a mim fez-me pensar nisto, e assim. E ver esta interação, não é? Deveria-se investir nisso, não é? Acho que iria beneficiar, não é? Os locais que são visitados e as pessoas. Completamente. Esse público que visita. Já começa a haver mais, mas é necessário que a arte seja uma coisa mais. Não seja necessário estarmos a falar disto, seja uma coisa que já faça parte do modus operandi de um lar, de um centro de dia, de um hospital. Faça parte dessa linguagem, que se entenda que isso tem a ver com o próprio entendimento que nós temos da nossa saúde. E realmente ainda bem que isso já existe, porque significa que as investigações científicas, não é, foram acolhidas, não é? Sim. E comprovam esses benefícios. Caso contrário, completamente, iria haver aqui
a não compreensão e a não aceitação, não é? Sim, ainda há pouco falava sobre isso, que é ainda bem que neste momento conseguimos ter não apenas a percepção qualitativa, porque todos nós sabemos que se formos dançar, se formos ver um espetáculo de música, no final vamos nos sentir bem, porque isto é o que se chama o efeito terapêutico, são coisas que nos fazem bem, que nos fazem potenciar o nosso bem-estar. Mas hoje em dia temos a ciência a validar a nível estatístico o impacto em várias áreas, desde a dor crónica, a depressão pós-parto, doenças neurodegenerativas, os internamentos, o burnout dos profissionais. Portanto, já podemos dizer que há um impacto realmente, através de medidores biomédicos, desse impacto interno, ou seja, da fisiologia, como disse há pouco, da parte da bioquímica e da parte da neuroplasticidade, que é algo que é fundamental, que é um braço de ferro ao envelhecimento também. Portanto, também já se conseguiu comprovar que estar envolvido com as práticas artísticas atua na nossa longevidade e, portanto, reduz a probabilidade da pessoa poder padecer de alguma doença, sobretudo as doenças neurodegenerativas, porque exatamente faz este estímulo a várias competências cognitivas e à neuroplasticidade. E, portanto, hoje em dia até já existe um campo de investigação que é a neuroartes, que é exatamente o estudo do impacto das artes ao nível neurocerebral. Portanto, já temos também este interesse da ciência em querer fundamentar, porque isso também nos vai ajudar muito a nível da economia. Sim, claro. Portanto, podemos ter outro tipo de intervenções que não são imediatas a nível farmacológicas ou complementares. E, portanto, eu acho que não nos podemos dar ao luxo de ignorar estes conhecimentos e de começar a ampliar e a introduzir outras ferramentas para podermos potenciar e promover qualidade de vida e prevenir determinado tipo de situações. Acha que, tipo, uma pandemia teve algum impacto nesta realidade? Falo isto no sentido em que viveu-se tantas coisas, pessoas foram privadas de tantas coisas que faziam, inclusivamente conviver ou ir mesmo para alguns sítios onde podiam dançar ou que podiam fazer teatro ou que podiam, não é? E vimos tantos vídeos de pessoas que cantavam em coros e faziam-no através de Zoom. Acha que aquilo que foi vivido contribuiu para potenciar a importância destes estudos? Eu acho... Não sei se tem algum dado nesse sentido. Não tenho um dado nesse sentido, porque, no fundo, estamos a falar de estudos que já vêm de há mais tempo e, sobretudo, estamos a falar do Reino Unido, dos Estados Unidos, que são mais... têm também outro tipo de financiamento para este tipo de investigação e, portanto, nestas áreas estão um pouco mais à frente. Mas é verdade que a pandemia nos trouxe a visibilidade ao nível da saúde mental, e de que nessas alturas foi a arte e a cultura que nos salvou. Sim. Ou seja, foi o podermos, desde ver peças de teatro online, desde as pessoas virem para as varandas cantarem, Sim. desde as pessoas começarem a ser mais criativas em casa ou porque liam mais, ou porque cozinhavam mais, ou porque pintavam. Sim. Portanto, no fundo, tornou evidente o quanto a cultura nos fez falta. Sim, exatamente. E o quanto a necessidade de contactarmos com a nossa criatividade e com espaços de estimulação da nossa imaginação eram fundamentais para nós conseguirmos manter alguma sanidade mental. Então. Portanto, isso, de alguma maneira, eu acho que a evidência foi mais das próprias pessoas também tomarem outra consciência. E, obviamente, depois pessoas que, nos seus cargos políticos, também depois tornaram também mais saliente a necessidade de apoiar áreas no campo da saúde, como é hoje em dia a saúde mental, que provavelmente até agora não tinha tido tanta visibilidade ou tantos apoios, como apoios ou sobretudo, o falar-se mais, dar mais maior abertura para esta realidade, não é? Ter mais cuidado. Exatamente. E falar-se mais e começar a apoiar-se e projetos. Portanto, eu sinto que a saúde mental é um tema que neste momento está muito mais em cima da mesa. Sendo que, para mim, a saúde mental faz parte da saúde como um todo. Exatamente. E, portanto, falar de saúde mental, também é necessário falar da saúde emocional, física, tudo. Claro. Porque uma pessoa que possa padecer, por exemplo, de um diabetes, né, de uma situação de diabetes,
não necessariamente está isenta de não padecer de um diagnóstico mental ou de passar por uma situação de ansiedade ou de tristeza e, portanto, é fundamental esta visão holística da pessoa, do indivíduo, porque nem somos só cabeça, nem só corpo. Claro. Temos que integrar, somos não é? um ser integral, sim. E pronto, e acabou por nos responder das atividades, não é? Da arte, promover a redução do stress, não é? Da ansiedade, não é? De aumentar a autoestima, não é? Da diminuição também da timidez, acho que sim. ajuda a ultrapassar aqui algumas características da própria pessoa. Entretanto, chegamos ao final da primeira parte. Okay. Isto passa muito rápido, mas podemos ver que as várias linguagens, não é, artísticas oferecem imensos benefícios, tanto emocionais quanto cognitivos. E na segunda parte vamos aprofundar ainda mais o tema e entender o que é a arte-terapia. Vamos para um pequeno intervalo. Até já e volte connosco. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa, na qual estamos a explorar o quão importante pode ser fazer uma simples atividade artística, que só tem vantagens. Já descobrimos que praticar dança ou fazer teatro, não é? Ou até mesmo pintura faz toda a diferença. Aliás, segundo a nossa convidada de hoje, até contemplar uma obra no museu, ao nível neurocientífico, já apresenta resultados que validam a importância da sua intervenção como promoção de saúde e qualidade de vida. Pois bem, então recordo que hoje a nossa convidada é a Rita Machado, não é? É fundadora da plataforma Amplitude, cujo objetivo é cuidar, não é? Cuidar através da arte. Nesta plataforma pode-se encontrar oficinas, cursos, workshops, em que os cuidadores formais ou informais poderão adquirir competências para auxiliar o público sénior. Desta forma, esta nossa segunda parte irá focar mais sobre a população que predomina no nosso país. Rita, então, voltando aqui à nossa conversa, de que forma a pintura e a dança podem ser uma forma de terapia para os idosos? Eu considero que qualquer prática pode ser uma forma de intervenção terapêutica. Porque aqui eu acho que gostava de diferenciar o que é terapia. Sim, e o que é terapêutico. Porque eu trabalho muito neste conceito de levar diferentes práticas artísticas, diferentes meios de expressão, como forma de contribuir para a criação de espaços terapêuticos, ou seja, espaços que vão promover esse bem-estar, essa sensação de qualidade na forma como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono comigo próprio, de ganhar outras ferramentas e outras estratégias de conseguir também lidar com a minha condição de vida ou de saúde. E, portanto, são espaços terapêuticos. A terapia, quando é conduzida por um profissional, um psicoterapeuta, e há um acompanhamento ao longo de um tempo, dentro de um chamado setting, que é um espaço e um tempo destinado para isso, em que são trabalhados determinados temas, que são identificados ou não pela pessoa, mas há um acompanhamento psicoterapêutico e, portanto, é algo mais aprofundado e pode ser individual ou em grupo. A dança e a pintura... eu considero, aliás, estava a dizer que tanto a dança, a pintura, a música, todo o contacto com novas expressões são fundamentais e podem ser terapêuticas e podem ter este lado de potenciar uma maior competência individual para se relacionar com a sua própria situação de vida e, portanto, promover a qualidade de vida da pessoa, porque a arte introduzem o desafio. E ao introduzir o desafio, a pessoa vai também tentar superar esse desafio e vai reeducar-se, vai aprender novas competências e, portanto, também ela vai ver-se num outro lugar. E, portanto, isso vai fazer com que a pessoa aumente a sua autoestima, aumente a sua confiança, trabalha a sua neuroplasticidade, que eu há pouco falei, que é esta, para quem não sabe, portanto, a neuroplasticidade tem a ver com a criação de novas ligações neuronais. Nós temos tendência, com a idade, cada vez a fazermos menos coisas e as poucas coisas que fazemos sempre da mesma maneira. E temos que nos desafiar a ir ao encontro de novos desafios,
fazer de outra forma, se há uma atividade que está a decorrer na nossa comunidade, ir ao encontro dessa atividade, aprender novas competências, relacionar com outras pessoas, sairmos da nossa zona de conforto. Quanto mais nós ficarmos no conforto da nossa cadeira, mais estamos a acomodar o nosso cérebro a manter essas ligações neuronais, e as que não são estimuladas vão desaparecendo. Portanto, nós temos é que promover mais ligações para criar esta elasticidade neuronal, para exatamente prevenir o avançar e o declínio cognitivo que acontece paulatinamente à medida que vamos envelhecendo. Existem outras atividades artísticas boas para os idosos praticarem? Pintura, dança, eu considero música? Eu considero que a pessoa deve-se predispor ao desafio e de experimentar aquilo que houver também, né, a nível, porque nem sempre há esses recursos. Por exemplo, nos meus projetos as pessoas vêm um pouco sem saber o que é que vão fazer, e a tendência é: isto já não é para mim, não, eu já não, isto era quando eu era nova ou quando eu era novo. Não, isto eu já estou velho para isto. E eu lido muito com o não de entrada, e é desconstruir esse autoconceito. Parece que não se permitem, não é? Não se permitem, porque também é essa imagem que lhes é dada pela sociedade. Exato. E também pela sociedade e muitas vezes pelo entorno. Sim. Não faça isso, não vale a pena, deixe estar. O meu pai deixa estar, que já não vale a pena, ele está com o início de Alzheimer. Portanto, antes da pessoa provavelmente mostrar alguma dificuldade, já estamos outros a fechar essa possibilidade. Portanto, eu acho que a pessoa se deve desafiar para permitir-se perceber esse novo lugar. E ir ao encontro desse desconhecido pode exatamente potenciar novas aprendizagens e descobertas. E, portanto, considero que a primeira pessoa deve perceber, porque imagina que até há essa panóplia de oferta de música, de dança, experimentar, e eventualmente até pode haver uma área onde se sinta mais cómodo, e de repente nunca imaginou que faria parte de um coro, mas de repente gosta tanto de estar rodeado daquelas pessoas, sente-se como em casa, sente que de repente está a fazer coisas que nunca imaginou fazer. Então, mas agora aos 84 anos é que eu estou a cantar, mas veja lá, eu que nunca cantei, que nunca aprendi música. Este lado de espanto, de surpresa, isto é o que nos faz também motivar internamente. Perceber que estamos vivos, não é? Perceber que estamos vivos, e tudo isto a nível bioquímico, chamada a dopamina, a serotonina, estas hormonas da felicidade, tudo isto começa a funcionar, são despertares. Pronto. Portanto, eu considero que não existe, obviamente, se falarmos em casos profundos, como há pouco falávamos de demências, do Alzheimer, sabemos que a música tem um papel fulcral e que é fundamental podermos introduzir a música na relação com esses públicos. Também sabemos, por exemplo, com o Parkinson, que a dança, que talvez seria aquilo que à primeira vista as pessoas achariam que não, porque as pessoas realmente são muito frágeis e têm uma instabilidade a nível motora, mas a dança tem um enorme contributo ao nível de confiança, ao nível de estimulação da força, ao nível do equilíbrio, e são bolsas de oxigênio que as pessoas ganham ao nível de estado emocional para conviverem desde um outro lugar com a sua condição, que infelizmente é uma doença que chega antes da pessoa dizer alguma coisa, o corpo já está a dizer que a pessoa tem alguma coisa. Portanto, é uma doença realmente que tem uns contornos difíceis, mas a dança é fundamental. E, portanto, há determinadas práticas, como, por exemplo, nos internamentos, ouvir música, poder pintar, porque ajuda a serenar. Quando nós estamos em contactos com processos criativos, ou seja, quando estamos a cantar, ou estamos a aprender um movimento, ou estamos a pintar, nós entramos num estado muito parecido com o do sonho, que é denominado o estado de flow, ou seja, de fluirmos, em que naquele momento abstraímos do tempo e do espaço. Certamente, em qualquer uma das pessoas que nos esteja a ouvir, quando criou, ou mesmo estar a cozinhar, de repente passou 1h30 e a pessoa não se apercebeu, porque estava focada naquilo que está a fazer. Sim. E naquele momento, o resto... Não existe a dor do joelho. Exato. Não existe a medicação que tenho que tomar mais logo. Não existe a noção de que estou a passar por esta situação de doença. Esta capacidade de nos abstrairmos, isto são lugares que nos ajudam a conviver de uma forma mais saudável e nos dá um outro equilíbrio interior, e que também, fisiologicamente, intervém no nosso corpo.
Portanto, existem várias práticas, podemos encaminhar, mas não há nenhuma que vá fazer pior ou mal. Melhor, sim. Portanto, sim. Importa cada um descobrir a sua, sim, não é? Sim, sim. Mas a prática da pintura pode auxiliar na memória e na cognição da população sénior. Todas as práticas ajudam ao nível da estimulação cognitiva. A nível da memória, por exemplo, tudo o que seja triangularizado, ou seja, por exemplo, na arte-terapia, uma das vantagens é o facto de não estamos única e exclusivamente assentes na palavra, portanto, numa relação que poderia ser como estarmos aqui a conversar, existe um elemento que nos ajuda a exteriorizar e ajuda a poder abordar temas que, se calhar, se fosse numa abordagem de tomada de consciência e de falar, tornam-se às vezes temas penosos e difíceis. E às vezes o termos a metáfora, o uso da metáfora através de algo que se desenhou ou construiu com o barro, isso ajuda-nos a poder criar um espaço de mais segurança e de expressão da pessoa. E queria agora pegar no que me disse, mas... que a pintura poderia auxiliar na memória e na cognição. Pronto, era isso que eu queria dizer, na parte da memória. E este aspecto de que haja este lado de exteriorizar ajuda a criar uma espécie de pegada ao longo do processo de trabalho com a pessoa com quem seja a fazer, seja terapia ou seja terapêutico. Mas, por exemplo, também me estou a recordar que a nível da dança, por exemplo, não temos esse lado de registro, mas quando a dança está assente numa narrativa, é muito mais fácil potenciarmos a memória. Portanto, na verdade, todas as práticas ajudam ao nível das competências cognitivas, ao nível da memória, ao nível do processamento mental, porque, volto a dizer, estamos a estimular e a ativar o nosso cérebro e a criar novas ligações neuronais. E só isso já permite que determinadas áreas em que se calhar a pessoa não exercita, porque não estava habituada, começam a criar ativações e, portanto, começamos a ganhar novamente competências. Mas se fizermos uma vez e desligarmos, essas ligações não têm a força suficiente para subsistirem. Pois. Portanto, temos que fazer o novo e mantermos nessa novidade que na prática artística, na verdade, todos os dias são desafios. Sim. Não é? E que também há um lado muito interessante, que é quando estamos em contacto com o processo criativo, inevitavelmente também lidamos com momentos de frustração, porque nem sempre tudo sai como nós gostaríamos, ou não sai tão bonito como nós queremos, e também isto é interessante, falar da estética. Isso também nos permite depois transpor para outros temas, não é? A frustração que faz parte da vida. Sim. E, portanto, nós soubermos introduzir uma forma mais suave de abordar isso, mas trazê-lo como forma de podermos falar desses temas, mas sem ser em coisas concretas, mas se calhar porque a pintura ficou borrada, porque eu queria misturar aquela cor e de repente ficou tudo preto, mas o que eu queria era, né, pensei que esta cor com esta ficasse outra. Exato. E tem a ver com a experiência. Esse lado da experiência é bom, permitir-nos ir ao encontro de descobrirmos e de fazermos, através dessa descoberta, novas aprendizagens. Portanto, eu acho que a pintura, o canto, eu acho que o canto também tem um poder incrível, sim, porque trabalha aqui com toda a caixa torácica e esta ressonância. Sim. Portanto, mas ainda na pintura, e a questão da escolha das cores, de acertar, sim, ou não acertar, não é? Diz muito depois também, sim, de um estado de espírito, sim, não é? De um, sim, estado de espírito, sim, de saúde emocional também, sim, não é? Sim. Dependendo, sim, também depois do que a pessoa vai utilizar para pintar, que cores, sim, vai utilizar. Sim, é verdade. E existe até o campo da psicologia das cores, sim, para podermos fazer um pouco mais essa interpretação. Mas eu considero que é muito importante nós não levarmos isso para um campo literal. Sim. E sobretudo quando trabalhamos com arte-terapia, que no meu caso é somente as artes visuais, porque há escolas que consideram a arte-terapia como todas as artes para fazer terapia. Na minha formação, a arte-terapia é apenas as artes visuais. E, portanto, depois teríamos a dança ou movimento-terapia, a musicoterapia e a dramoterapia. E a arte-terapia seria, portanto, a pintura, ou o barro, a escultura. E tudo conta. A escolha do papel, se é pequeno, se é grande, se estou a utilizar a aguarela, se vou para o óleo, se vou para uma caneta. As cores que eu utilizo, sem dúvida, são mais esgarridas, são mais tenues.
Mas a forma como eu pinto, se pinto no chão, se pinto em cima da cadeira, se opto por um papel na parede, tudo está a falar. Porque nós não somos só aquilo que dizemos. O nosso corpo vai antes da palavra. Claro. Portanto, há muitas coisas que são importantes. E é muito importante nessa relação poder fazer leituras, mas acho que é no diálogo que também vamos conhecendo e construindo essa narrativa com o outro. São sinais, estamos a dar informações, mas não dar a coisa como óbvia, sim, não é? Sim, sim. Porque eu posso estar muito feliz e apetece-me usar o vermelho e não significa sim. que eu esteja com uma raiva. Exato, não é? não, exato. Portanto, acho que é importante não dar a parte pelo todo. Sim. Já falou aqui que a importância de estimular estas artes visuais nos lares e nos centros de dia. Lembro-me visitei durante muito tempo um lar e lembro-me que faziam várias atividades, mas lembro-me de uma senhora que estava lá e que tinha sempre as suas telas e os seus pincéis e pintava. Portanto, seria bom promover mais estas artes visuais nestes lugares. Sim, e não considerarmos que a arte é mero entretenimento. Sim. E também há outra coisa que eu considero que é importante. Não, ou seja, não desvalorizando, porque todas têm o seu lugar, mas manualidades é uma coisa. Contacto com as artes e, neste caso, aprender uma aula de movimento, de dança, ir a um museu, contactar com a fotografia, aprender a pintura, são coisas diferentes. Portanto, sobretudo porque eu acho que há um lado um lado que é mais psicomotor e, portanto, de elaboração e de criação, e há outro que é contato com o processo criativo. Ou seja, é como se costuma dizer, não é chegar ao destino que importa, é a viagem. E é no processo criativo e nesse trabalho de criação e de procura e descoberta e de aprendizagem onde está exatamente essa vivência de transformação que a arte pode causar no próprio, na relação com o mundo, não é? Com os outros, mas sobretudo consigo próprio. Por isso, ir ao museu, ir ver um espetáculo, nós não ficamos indiferentes. Algo nos mexe, obriga-nos a refletir sobre um determinado tema. A cultura tem esse lado de legitimar visualmente temas que muitas vezes estão na invisibilidade e é fundamental podermos abordar temáticas através da expressão artística de determinadas artistas contemporâneos que felizmente hoje em dia, por exemplo, trazem temáticas como o cancro, como outras doenças crónicas e que através da arte nós possamos abordar essas temáticas. E, portanto, tem a ver com uma mudança de paradigma e não apenas na execução. Todas têm o seu lugar. O que eu digo é que devemos complementar. Sim. Não é? E não dizer, já fazemos isso porque nós aqui fazemos, fazem tecelagem, que é bom, mas perceber, tecelagem é uma prática, mas que haja processo criativo. Sim. E acredito, por estar a dizer isso, conhece as realidades destes locais e provavelmente acha que é necessário desenvolver mais, não é? Eu acho que infelizmente, são realidades muito complexas e eu consigo entender que realmente... E há cada vez uma maior diversidade e heterogeneidade no público. Nós temos pessoas que estão bem, sim, como pessoas que têm um andar de cadeira de rodas, como pessoas que têm Parkinson ou pessoas que estão num momento já avançado de uma doença, por exemplo, de demência, de Alzheimer. Portanto, e os técnicos têm que saber lidar com essa heterogeneidade. O que acontece muitas vezes é que existem poucos recursos para muitas pessoas. Todas as pessoas são um mundo com exigências e necessidades muito particulares. E o que acontece é que temos como protagonistas desse espaço os televisores e as poltronas. Verdade. E aqui essas sessões muitas vezes são muito de entretenimento e de ocupação para que o tempo passe mais rápido. E não é dada... Ou seja, o estar a pintar um boneco e a colocar simplesmente a cor, isso não é um contacto com a parte expressiva e criativa. Agora, desafiar a pessoa a aprender, por exemplo, a fazer combinação de cores, a utilizar diferente tipo de materiais, a poder ver obras de artistas que trabalham com esses materiais e trabalhar sobre determinados conceitos, como, por exemplo, a paisagem, e de repente isso poder ser um mote
e que cada um tenha a liberdade e não há o certo nem errado, mas todos estamos ali para experimentar, é diferente, porque estamos a trabalhar a liberdade de expressão, o desafio, e aí o tempo pode passar mais rápido, mas também há uma aprendizagem subjacente a essa vivência. E, infelizmente, os espaços não estão pensados dessa forma. E também não estão pensados dentro de um conceito que eu acho muito interessante, que é a neuroarquitetura. Que é como é que os espaços, porque são chamadas as linguagens invisíveis, os espaços intervêm no nosso bem-estar. Portanto, nós já sentimos, certamente, entrarmos num lugar e sentimos bem, sentimos como em casa, e noutros sítios em que se calhar nem nos apetece ir ao casaco, estamos desconfortáveis. Sim. E os lares e as residências não estão pensados para nos arrouparem e criarem esse conforto desde dessa estimulação a nível de bem-estar mental e emocional. Infelizmente, até há sítios onde os próprios refeitórios têm os desenhos das pessoas. Se retirarmos aquelas mesas e pusermos umas mesas mais baixas, umas cadeirinhas mais baixas, de repente estamos numa espécie de infantário. Portanto, e isso não acontece só com a parte da arquitetura, a própria relação com o outro, muito infantilizado. Sim. Não é? O retirar, às vezes, a autonomia, o poder de escolha. Porquê que não... A minha avó, por exemplo, infelizmente esteve num lar. E uma das coisas que eu ficava muito espantada é porque é que não havia música enquanto as pessoas estavam Sim. a comer. Porquê que não pode haver alguém que está a tocar, por exemplo, um violino? Sim. Ou alguém a tocar ao piano? As pessoas certamente depois vão para esse espaço já com... eu agora vou almoçar e tenho a possibilidade de estar com esta música, contactarem com isso. Portanto, tudo conta, tudo conta. E nestes espaços, tudo evidencia o lugar da vida onde eu estou. Exato. Tudo evidencia aquilo que eu já não posso fazer. Tudo me contacta com a limitação. Uhum. E, portanto, eu considero que este tipo de desafios é exatamente intervir para a possibilidade em prol da limitação. Portanto, para aquilo que ainda é possível fazer e aquilo que a pessoa acha que se calhar não consegue fazer, mas que, levando o desafio, a pessoa até descobre que sim, que é capaz. Já falou aqui na arte-terapia, não é? Uma sessão de arte-terapia, qual é a formação necessária para se tornar um arte-terapeuta? Atualmente, ou seja, eu quando fiz a formação era necessário ter, portanto, licenciatura em Psicologia e em Belas Artes. Portanto, eu tinha colegas que eram artistas e outros colegas que eram psicólogos como eu. E, portanto, eram essas duas vertentes. Hoje em dia, não sei se está mais abrangente essa formação. Sei que, por exemplo, no Brasil é um pouco diferente. Portanto, no meu caso, eram essas duas vertentes de licenciatura. Uhum. Pode contar-nos, estamos quase a terminar o nosso programa, mas poderia contar-nos algum caso de sucesso, algum testemunho que a tenha marcado? Eu recordo, portanto, porque hoje em dia portanto, o trabalho que eu faço é muito de intervenção a nível terapêutico. E posso-lhe falar de um caso de sucesso quando este projeto, nomeadamente este projeto de Diálogos de Proximidade, que havia uma senhora com diagnóstico de Parkinson e que os familiares estavam preocupados porque realmente encontrava-se muito mais desmotivada, estado anímico realmente mais baixo, a nível de memória ter algumas falhas, e a partir do momento que começou a participar no projeto, que teve uma temporalidade, numa das consultas que foi ao médico neuropsiquiatra que a estava a seguir, o próprio médico fez questão de evidenciar essas melhorias e de questionar o que é que estava a passar. E aí o familiar disse que a diferença é que no centro-dia a pessoa em questão estava a participar num projeto e explicou um pouquinho, e o que é certo é que houve um reconhecimento por parte deste médico de que realmente havia melhorias ao nível do estado anímico, ao nível da motivação, ao nível desse despertar, porque a própria pessoa, quando acompanhada, também referiu que se encontrava muito mais, ter esse propósito. Quando ia para o centro-dia tinha esse propósito. E, portanto, isso para mim, depois a familiar escreveu um e-mail e para mim foi um caso de que realmente tem impacto. Ou seja, que não só as pessoas estão a aprender, mas que ajuda, por exemplo, a que haja uma melhoria em situações de doença, como seja uma doença tão grave como a doença neurodegenerativa, que é o caso do Parkinson. E já existem muitos arte-terapeutas?
já existe, existe até cá uma escola de arte-terapia. Existem já mais arte-terapeutas do que existia inicialmente. Acho que hoje em dia já se começa a falar mais. Eu penso, e a minha experiência em Espanha, é que foi na altura em que começou a haver um reconhecimento da arte-terapia, começou a ter um lugar mais em contexto hospitalar, mas ainda há muito a ser feito, e de esta ligação com a arte que não seja uma coisa menor e que realmente entenda-se que é um recurso e é bastante útil, porque muitas vezes ficamos aquém das palavras para poder comunicar aquilo que nos passa no interior. Rita, estamos mesmo a terminar o nosso programa. Não sei se quer deixar uma mensagem final. Como mensagem final, apenas considero que é importante refletirmos que o século XX introduziu a longevidade, mas o século XXI traz-nos o desafio de como é que nós vamos viver mais tempo, mas com qualidade de vida. E Rui Chaves, que é um escultor português, dizia que é a nossa permanente capacidade de mudança e de espanto para com o mundo que nos fará viver e não sobreviver. Exato. E a arte tem esta capacidade de nos transformar, de nos movimentar, de nos regenerar internamente e de criar este espanto. E por isso eu acho que a arte cuida, acho não. A arte cuida e é necessário realmente pensarmos nessas ferramentas para potenciar uma boa qualidade de vida até muitos anos da nossa vida. Agora compreendo melhor o seu crachá. A arte cuida, exatamente. Muito obrigada. Obrigada, eu. Rita, muito obrigada. Obrigada também por ter estado aí desse lado. Já sabe que pode sempre assistir a todos os programas de Manhã Viva no nosso canal do YouTube. Na playlist Manhã Viva também pode diariamente assisti-la através do nosso site. Despedimos-nos e até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.